mesmo. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja por cada um de vocês nessa manhã, meus irmãos. Que você seja profundamente abençoado nesse momento. Nossa intenção sempre é ouvir do Senhor, né? Falar com Ele. Nessa esperança que Deus vá corrigindo o nosso coração. Irmãos, uma palavra muito rápida. Escola dominical é um momento muito precioso, irmãos. Muito mesmo. Eu particularmente gosto muito desses momentos em que a gente pode conversar. Em que eu falo, você fala também, você pede a palavra e a gente vai conversando. Eu acho isso fundamental. Você pensa na igreja à época de Jesus, né? Nas casas, muito provavelmente isso acontecia com muita frequência, né? Porque estava todo mundo muito perto um do outro. Eu gosto muito. Eu realmente espero que você seja abençoado. Vamos orar? E quando eu falo vamos orar, eu vou te pedir para que você faça uma oração individual. Ore, fale com o Senhor, peça para que Ele fale contigo, depois eu oro por todos nós e a gente vai para a nossa aula, tá bom? Mas fale com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso querido Pai, nós estamos aqui mais uma vez para dizer que a gente te ama e que o nosso coração é todo do Senhor, Pai. Muitas vezes a gente erra, a gente falha e a gente tem o nosso coração pesado porque Paulo sintetizou muito bem a nossa experiência, Senhor. O teu amor nos constrange, Pai. O que o Senhor fez por nós foi tão grande e o teu cuidado continua sendo tão frequente que quando a gente erra, o nosso coração dói porque a gente não queria te entristecer e te magoar, Senhor. Então, nos perdoa nessa manhã por aquilo que fizemos de mal, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, omissões. Mas obrigado porque hoje a gente está aqui mais uma vez comemorando que o Senhor ressuscitou e em o Senhor ressuscitando nós temos uma nova esperança de estar de pé diante do Senhor, porque a Tua graça nos alcança sempre, Pai. Muito obrigado por essa obra imensa que mudou profundamente a nossa vida. E nos relembra disso nessa manhã, Pai. Agora que a gente vai para a Escritura, que a gente vai ler a Tua palavra, a Tua mensagem para nós, por favor, fala conosco, Senhor. Nos enche o coração de Ti, do Senhor mesmo, que a Tua voz seja única ouvida nesse lugar, que seja o Senhor trazendo o Teu povo de novo para si, para que vivamos a vida de Jesus, Senhor. Nos dá, Senhor, por favor, o privilégio de ser uma igreja realmente cheia do Espírito Santo de Deus, para que a gente tenha testemunho do Senhor nesse mundo, Pai. É o que a gente te pede no nome precioso, glorioso de Jesus. Amém. Irmãos, a gente na semana passada começou... Se ficar ruim, você me avisa para eu trocar, tá? A gente começou uma revista nova, que eu imagino que você está com ela aí. Obviamente, irmãos, como são 13 lições, se não me falha a memória, ou são 12 ou são 13. A gente tem, obviamente, quem assim, concebeu esse material, separou uma aula inicial introdutória para a ideia geral da revista, que foi o que a gente viu na semana passada. Hoje a gente vai para o texto base que vai perpassar esses próximos encontros, tá bom? Esse é o título, né? Verdadeira Espiritualidade. A gente vai para o livro de Jó, irmãos. E aí, se você quiser, você pode deixar a sua Bíblia aberta em Jó, capítulo 1, porque esse é o texto de hoje para nós. E aí, irmãos, esse é um momento muito propício para a gente conversar sobre a Bíblia, conversar como ela se estrutura e como é que esse texto chega para a gente. Porque, queridos, o livro de Jó é um livro absolutamente importante para a tradição judaica e para a tradição cristã também, porque, obviamente, nós somos assim, tributários dessa tradição que nos precede, né? Mas é um livro fundamental, é um livro muito importante. Que coisa, né? Jó é um grande poema de 42 capítulos. E eu estou falando isso porque, irmãos, quem lê poesia aqui? Quem de nós para e fica lendo poesias uma atrás da outra? É uma arte meio que está se perdendo. Claro, isso eu estou falando assim, em abrangência, né? Mas ainda assim, ainda que a forma ela nos traga algum tipo de ruído, ainda é um texto absolutamente lido e usado. Porque o tema é muito importante, irmãos. É uma experiência humana tão central, tão fundamental, que a gente precisa tanto de ajuda quando está passando, que esse livro
a despeito de milhares de anos de existência, ainda continua falando com gente aqui, no Nepal, na Guiana, em qualquer lugar. Então, olhar para ele e olhar para a forma como ele é constituído é muito importante. E é por isso que, junto com você, hoje eu vou dar um passo atrás. Antes da gente ler o texto, eu queria falar com você sobre o livro. Porque, irmãos, é muito importante. A gente já falou sobre isso várias vezes. Queridos, um chute. Jó é que tipo de gênero na Bíblia? Que tipo de livro? Onde é que ele está inserido? A gente tem lei, a gente tem os poéticos, a gente tem os profetas, depois tem evangelhos, atos, cartas. Jó é que tipo de literatura? Poético. Eu já falei de poema, né? Eu meio que entreguei. Mas tem outra palavra também, que é sabedoria. Jó é um livro de sabedoria. Que coisa, não, irmãos? Que coisa fundamental. É um livro que é escrito para que, em a gente lendo, a gente consiga navegar por esse mundo a partir de uma performance que é mais sábia. É um livro que está escrito para tornar você mais apto a viver essa vida, com as dificuldades que ela se apresenta para nós. É a mesma ideia de Provérbios. Provérbios é um conjunto de indicações para que a gente viva melhor. Jó também é. Só que ele tem, obviamente, um assunto que o governa mais do que Provérbios tem, por exemplo. Então, note, é um livro que foi escrito para que você viva melhor. E a forma como ele é montado é muito importante. A gente vai falar um pouco sobre isso. Irmãos, a Bíblia é um livro. A Bíblia é um livro, ou de forma mais técnica, a Bíblia é um conjunto de livros. Deus tem uma mensagem, irmãos. E essa mensagem, ela precisa chegar até nós. Deus queria falar conosco. Ele poderia ter feito isso, irmãos, de muitas formas diferentes. Não podia? Só que a forma que Deus escolheu falar conosco e deixar sua palavra registrada a nós, e aqui eu estou falando a sua palavra universal, tá? Que serve para todo mundo. Porque Deus fala de outras formas hoje. Mas a sua mensagem, que seria fechada, final, autoritativa, uma regra para todo mundo, Deus deixou num livro. E isso é muito importante, irmãos. Só isso quer dizer muita coisa. Porque de todas as mídias que Deus poderia ter usado para transmitir essa mensagem, Ele usou essa. Portanto, irmãos, as estratégias que compõem a mensagem, a construção da mensagem, elas vão impactar a própria mensagem em si. O que eu estou querendo dizer? Às vezes, a gente cria uma dicotomia que é falsa entre forma e conteúdo. A gente não percebe que as duas coisas são muito importantes e que uma influencia a outra. Com isso, eu estou querendo dizer, a forma que o texto é montado, ele impacta na mensagem que ele está querendo veicular também. Se Jó, o mesmo livro, fosse um filme, a nossa recepção seria outra. Se fosse uma música, seria outra. Se fosse, sei lá, uma notícia de jornal, outra também. Eu vou tentar deixar isso claro para você. Vamos a alguns exemplos. Esse eu imagino que você conhece bem. Você está assistindo um filme ou uma série. E está tudo caminhando, o filme está colorido, as coisas estão caminhando bem. De repente, fica em preto e branco. O que isso significa, irmãos? Ou é uma experiência que só eu tive na vida? Não a vida fica preto e branco, tá? A tela, a história está sendo contada, de repente o autor, né, o diretor, tira as cores. Por quê? Esse é um dos principais. Vai ter uma cena do passado. Então, tá vindo a história contada direitinho. Aqui, o diretor achou importante voltar no passado, contar uma história do que aconteceu, para que você, sabendo o que aconteceu no passado, fale, ah, não, então daqui para frente acontece isso, e a história é retomada depois. Então, perceba, ele não precisa dizer para você como outras vezes acontece. Lembra? Você tá vendo o filme e aparece, 5 anos atrás, e aí a história volta. Ficar em preto e branco você entende? Não. Então tá voltando para o passado. Essa é uma possibilidade. Tem outra também, que você usa no Instagram, eu acho, de vez em quando. Por que você posta a foto em preto e branco? Para apagar as imperfeições. Ok, pode ser uma possibilidade. Tem outra. Ok, penso eu, irmãos, que a gente usa muito esse recurso quando a gente quer dar um tom mais triste. Não é?
Quando acontece alguma coisa que é mais dramática e, portanto, a gente quer comunicar, olha, essa mensagem que eu estou passando para você, ela é triste, é um momento difícil, a gente deixa em preto e branco. Ah, você está entendendo? Eu estou falando, isso é muito louco, irmãos, porque, entenda, isso é intuitivo, mas perceba, está vindo a história contada, uma foto contada, você tirou a cor, você está mudando a mensagem, você entende? Você está dizendo para quem está recebendo o seguinte, presta atenção nisso daqui, porque isso aqui é diferente do que estava antes. Essa é uma estratégia. Em filmes. Tem em outras mídias também. Vai começar uma música, irmãos. Aí essa música, ela começa com uma bateria bem forte e no ritmo bem acelerado. Provavelmente essa música vai ter uma mensagem de que tipo, irmãos? Ou alegre, ou de revolta, de rebeldia, não é? Agora, se uma música começa bem lenta e só com violino, a mensagem vai ser qual? Provavelmente. Você entende? Por isso, olha que coisa, né? Como isso é intuitivo, mas a gente faz. Hoje vai ter ceia. Irmãos, na ceia a gente não toca como a gente toca no acampamento. Certo? Por quê? A gente está comunicando, esse momento é mais solene. Então a gente está chamando a atenção de quem está recebendo a mensagem para isso aqui que a gente está fazendo agora tem outro tipo de configuração. O que eu estou dizendo para você até aqui? Você percebe? A forma vai impactar o conteúdo. O autor utiliza a forma para potencializar a mensagem. Ele vai direcionando o nosso olhar para que a gente veja aquilo que ele deseja que a gente veja. E assim a gente consiga captar de forma mais precisa. Eu vou dar um último exemplo só, porque, de novo, olha como isso é importante. Irmãos, esse hino que a gente acabou de cantar, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. A mensagem é maravilhosa. Você sabe disso. Você que é presbiteriano, você ama esse hino. E se você não ama esse hino, não venha na igreja de semana que vem. Mas se a gente toca esse hino em funk, muda, irmãos? Não muda? Tanto que você está dizendo, não era nem para você estar falando isso, né? Porque trava. Por quê? Perceba, a mensagem é a mesma. A letra é a mesma. Mas quando a gente incorpora um tipo de forma que direciona o nosso olhar para outra experiência, a mensagem muda. A gente recebe diferente. Eu quero insistir nisso ainda porque vai ser importante. Eu vou mostrar um quadro agora, tá? E eu vou dar um tempo para você olhar esse quadro. Por favor, faça esse exercício junto comigo. Passa aí, por favor. Por favor, levante sua mão. Alguém conhece esse quadro já? Já tinha visto? Mauricião. Ótimo. Olha aí e me diga uma coisa. Que cena é essa? Irmãos, e se você não está conseguindo entender, não fica muito triste não. Eu fiz com Laís e ontem Laís também não conseguiu pegar, não. Está muito escuro? A gente tem um homem, tem outro ajoelhado na sua frente, ele está com os braços sobre, outro olhando, mais 3 personagens lá no fundo. O que está sendo abraçado está com a roupa profundamente manchada, né, suja, ele está sem um sapato. E essa é a cena. O que é isso, irmãos? Filho pródigo. É exatamente essa cena. É um quadro de Rembrandt. A volta do filho pródigo. Só que eu quero tentar mostrar para você uma coisa. Ele pintou a cena. Ele está representando algo. Vamos fazer um teste. Para onde você olha primeiro? Qual é o ponto que, em primeiro lugar, você olha que ele chama mais atenção? Claro, nossa experiência é diferente. Mas passa aí lá, por favor. A primeira personagem, o primeiro lugar em que o nosso olhar se lança é sobre o pai. Normalmente, tá? É quem domina a cena. Qual é o próximo? O filho, ótimo. Mesma coisa. Começa com o pai, mais um. O filho a gente olha depois. Qual é o terceiro? Quando é que a gente olha depois? Para o que está em pé. Vá lá, mais um. E aí, por favor, passa rápido agora. Tem essas outras, essa, mais uma e mais outra figura lá atrás, que talvez você não consiga ver também. Irmãos, olha que coisa. Claro, a gente tem algum nível de uma experiência diferente. Nem todo mundo tem a mesma resposta num primeiro plano. Mas todo mundo está olhando para o mesmo quadro. Está todo mundo vendo a mesma coisa. Eu imagino que quase ninguém aqui, eu pelo menos não tenho essa informação. Nem eu tenho. A gente não tem um curso de artes. A gente não estudou a fundo esse tipo de composição.
mas a gente olha para esses elementos mais ou menos do mesmo jeito. O que eu estou querendo dizer? Só utilizando elementos que são intrínsecos da pintura, ou seja, colocando essa composição, quem vai ficar em qual lugar, a proximidade do personagem com a gente olha mais para quem está na frente e olha menos para quem está no fundo, claro. Só utilizando luz, cor, a relação de um personagem com outro, isso vai direcionando o nosso olhar. E aí perceba, a mensagem que está sendo transmitida a partir desse quadro conta uma história para a gente também. O que Rembrandt, pintando desse jeito, está dizendo para a gente? Qual é a personagem mais importante da história? É o pai. O pai é a personagem mais importante. É quem domina a cena. Em segundo lugar, claro que a gente olha para o filho. E depois a gente olha para o outro filho, que é o filho mais velho. O que Rembrandt está dizendo, e eu acho que ele diz muito bem, recuperando a escritura, o ponto central dessa história não é o filho que foi embora e voltou, apesar dele ser importante, ser fundamental. A história é sobre o amor do pai e sobre esse pai que perdoa. Então perceba, o que eu estou dizendo? Pastor, que viagem é essa? Irmãos, a forma que uma mensagem é montada, ela vai pegando você pela mão e está dizendo, olha isso daqui, isso é importante. Agora, olha isso daqui, quando o outro elemento é apagado, ele está dizendo, não olha muito para isso, não faz muita parte da mensagem. Tudo isso para te dizer, a composição, a forma é importante para que a mensagem chegue até você. Por que isso é importante para a gente hoje? Irmãos, a gente vai para um livro em que o autor de Jó usa uma estratégia fundamental para a gente. As imagens de teatro estão aí porque a gente tem uma estratégia para contar uma narrativa, irmãos. Pelo menos no começo. Talvez o livro, em forma, realmente se aproxime mais de uma peça. E quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que é uma história inventada. Eu estou dizendo que a forma que Deus escolheu para mandar essa história para nós passa pela estratégia de contar algo em atos, dividido em atos. O livro todo pode ser dividido. A gente tem o primeiro ato que mostra a desgraça de Jó. A gente tem um segundo ato que é enorme, que é Jó tentando entender aquilo que aconteceu com ele. E essa é a parte forte do livro. É como esse personagem central está lutando para entender e digerir tudo o que aconteceu com ele. Porque ele não entende. E aí no final a gente tem um terceiro ato. Deus volta, ele invade a cena e aí ele resolve todas as coisas, resolve o livro todo. Porém, tem algo antes, e é isso que a gente vai ver hoje. É algo fundamental. É como se nós estivéssemos numa peça de teatro, as cortinas estão fechadas, e aí entra uma pessoa só. E aí essa pessoa vai dizer pra gente o que a gente precisa saber antes que a história comece, você entende? Esse é o começo de Jó. A gente tem uma ambientação, a gente está chegando e a gente vai ser introduzido na história. Alguém vai chegar antes de tudo começar e vai dizer pra gente aquilo que a gente precisa saber antes que a história comece de verdade. Por que isso é importante? Meu irmão, minha querida irmã, você e eu, a gente precisa ver como essa história é linda, porque vai ser inserido para nós um elemento que é fundamental para entender o livro todo, sem o qual você não consegue entender bem a mensagem. E sabe o que é? É a desorientação. Ou, para usar um termo um pouco mais técnico, são diferentes planos de consciência. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas olha que coisa incrível. O narrador vai contar para a gente uma história e a gente vai saber de algo que quem não sabe, irmãos? Jó não vai saber. Os outros personagens também não vão saber. Então, a gente está lendo uma história que as personagens centrais não sabem algo que você e eu sabemos. E que muda a história inteira. O começo de Jó, os primeiros 2 capítulos, entregam para a gente um conjunto de realidades que Jó não sabe. E ele vai passar o livro inteiro sem saber. E aí, dando um super spoiler para você daqui a 12 semanas, quando Deus aparece, ele conta, não é, irmãos? E aí o livro termina. Né? Deus, quando entra, não fala para Jó aquilo que a gente sabia desde o começo. E Jó termina o livro sem saber que aconteceu com ele muito mais coisas do que ele conseguiu perceber.
Isso é fundamental. Isso ajuda muito você, ajuda muito a mim. Mais uma vez, a mensagem que Jó quer passar para a gente, ela é muito mais profunda e ela é muito mais potente quando a gente percebe isso. A gente sabe o que está acontecendo com ele não sabe. E essa desorientação dele desempenha um papel fundamental para nós. Ou seja, a gente vai saber de coisas que vão dar sentido ao enredo, enquanto Jó nunca vai saber. A gente é mais conhecedor, a gente tem mais informações e, portanto, a gente participa da história num nível de consciência maior. Então a gente entende melhor o que está acontecendo com ele não. Isso é central, irmãos, a mensagem do livro é essa. E olha só, eu nem planejava fazer uma aplicação agora, mas não dá. Perceba o que o livro está dizendo para mim e para você. Você está sofrendo? Está difícil? É doloroso? Talvez você não saiba tudo o que está acontecendo na sua vida. Essa é a mensagem. Porque da perspectiva de Jó, qual é a conclusão? Deus me abandonou. Eu estou sozinho. Como é possível que esteja acontecendo isso comigo e Deus me ame? A gente sabe a resposta. Ele não sabe. Portanto, o que isso está dizendo para a gente no começo do livro? Você não sabe o que está acontecendo na sua vida também. A gente julga os atos de Deus achando que a gente conhece a história inteira. A gente sabe o final todo. E muitas vezes o que está acontecendo com você está preenchido de um ato amoroso, gracioso, bondoso de Deus. E você achando, eu estou aqui abandonado. Porque você não sabe a história inteira. E aí aqui é Rafael, certo? Calvino não disse isso, nem a Igreja Presbiteriana do Brasil diz isso. Estou dizendo o que eu acho. Esse papo de, a gente vai chegar no céu e Deus vai explicar para a gente, eu não acredito nisso. Não acredito. Eu não acho que a gente vai chegar no céu e Deus vai falar, beleza, o céu começou. Tem o primeiro culto, né, a primeira festa, aí tem o jantar e a gente é liberado depois para o tempo livre. Aí Deus vai chamar todo mundo e falar assim, vamos aqui. Lembra quando você tinha 17 anos e aconteceu aquela coisa? Deixa eu te explicar o que aconteceu. Irmãos, a minha expectativa é que quando a gente estiver lá e a gente olhar para o Senhor, vai ser uma visão tão gloriosa, a sua beleza, o seu amor, a sua graça vão ser tão grandes, que a gente fala, meu irmão, quer saber? Não importa, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é bondoso, e a gente vai passar a vida toda louvando esse Deus que esteve conosco mesmo quando a gente não estava percebendo. Essa é a mensagem de Jó. Então, a todos os meus amigos professores que eu adiantei tudo, me perdoem, mas vamos lá agora voltar para o começo. Jó 1:1. Vamos ver o começo da ambientação, então. Diz o texto, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto. Ele temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos do Oriente. Esse é o personagem que é apresentado para a gente. É isso que Deus está dizendo para a gente de informação sobre Jó no começo do livro. Eu tenho uma pergunta para você. Isso que foi descrito esgota quem é Jó? A gente sabe tudo sobre Jó por ter lido isso? Não. Tinha outras coisas sobre Jó que Deus poderia ter dito e não disse. A pergunta é por quê? Por que no começo do livro o que foi importante ser dito para nós foi isso? Essa é a primeira pergunta que surge para a gente. Então, uma pesquisa rápida. O que ficou na sua mente de características sobre Jó quando a gente leu isso? O que a gente sabe sobre ele que é importante a gente saber logo no começo? Temente a Deus é um. Ótimo, alguém já disse o outro. Qual é o outro? Ele é rico. Que coisa, né, irmãos? É muito engraçado isso. Eu acho, pelo menos. 2 coisas é importante ser dita pra gente. Ele é muito crente e ele é muito rico. É isso. Essas são as partes importantes. A gente vai dissecar isso agora. Vamos lá, mais um, por favor. Essas são as características. A gente tem, ele é íntegro, ele é reto e ele temia a Deus. Eu acho que você não consegue ler direito, né? Mas o que é uma pessoa íntegra? É aquele cuja vida é inteira diante de Deus. É isso que a palavra íntegro significa, irmãos. Íntegro tem a ver com uno. Ele não é dividido, ele não é fraturado, ele não tem vários pedaços.
É uma coisa só, isso é integridade. E aqui tem um aspecto fundamental, irmãos. A Bíblia está dizendo que Jó é perfeito e não peca? Sim ou não? Não, nunca é. Toda a literatura judaica e depois a neotestamentária reforça a ideia que só tem um que é santo e que é perfeito. Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Jó não é perfeito. O começo não está dizendo Jó não peca. Mas na sua experiência humana pecadora, ele é íntegro. Ele não é hipócrita, ele não está dividido. Na sua relação com Deus, ele é inteiro, ele é honesto. Essa é a primeira informação. Depois, se diz que ele é reto. E aqui, essa palavra reto está complementando a primeira. Ele é íntegro e ele é reto. E é curioso que a integridade tem a ver com uma questão interior. Jó, no seu íntimo, ele é íntegro. E isso se expressa na sua vida real. Então, ele ser íntegro tem a ver com o que aconteceu no seu coração, e ele ser reto tem a ver com o que acontece na sua vida, entende? A integridade interna dele se expressa na sua vida, portanto, ele é reto. Ele vive como alguém que espelha essa relação com Deus. Então, nas suas relações, no seu dia a dia, Jó vive de uma forma correta. É isso que o texto está querendo dizer. Internamente e externamente também. E essa noção de temia a Deus, se desviava do mal, perceba a poesia judaica, né? No português a gente usa rima. No hebraico, os autores, quando querem reforçar uma ideia, eles dizem a mesma coisa repetida com outras palavras. Temia a Deus e se desviava do mal é a mesma coisa de ser íntegro e ser reto. O autor está dizendo a mesma coisa para dizer para a gente assim: olha, eu quero chamar a sua atenção para que esse homem realmente andava com Deus. Ele temia a Deus. Ele era alguém que vivia com essa base da vida sábia. Lembra? É um livro de sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Jó era um homem que temia a Deus. Portanto, ele é crente. Esse é o resumo. Jó é muito crente, essa é a ideia. No caso dele, a sua integridade e a sua retidão estão no campo ético, não da conveniência social. Jó não é ético porque é conveniente. Ele é ético porque ele ama a Deus, ele vive diante de Deus. Esse é o texto. Ou seja, Jó não era apenas um homem bom aos olhos humanos. Ele era íntegro por dentro. Ele era reto por fora também. E tudo isso era fundamentado no temor de Deus, numa relação que é profunda, irmãos. Esse homem tinha um coração voltado ao Senhor. A descrição é muito intensa, irmãos. Lembra do começo? É como se o autor estivesse lançando luz num quadro. Ele estivesse dirigindo o nosso olhar para que a gente pudesse entender quem Jó é de verdade, compondo esse quadro de quem ele é. E o autor está dizendo coisas que vão ser importantes para o restante da história. Eu quero frisar isso de novo. O fato de Jó ser descrito assim é importante para o que vai acontecer com ele lá na frente. Então, ele é íntegro, reto, teme a Deus e desvia do mal. É dito outras coisas sobre ele. Ele tem filhos. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E para nós que somos brasileiros em 2025, isso parece uma bênção, irmãos? Vamos ser sinceros aqui. Se Deus fala para você, você vai ter a partir de amanhã, vai começar nos próximos 10 anos, você e sua esposa, você e seu marido vão ter 7 filhos e 3 meninas. Então, é um pouco complicado, né, irmãos? Pô, 7 filhos e 3 filhas. Quanto é que tá colégio, né? Mas você entende que a gente tem uma quebra aqui, né, de experiência. Jó está vivendo numa época completamente diferente da nossa, em que ter muitos filhos e muitas filhas é uma excelente ideia, não é? É mais gente para trabalhar, mais gente para proteção, o núcleo familiar está sendo estabelecido. Então, na escritura, filhos e filhas... E aqui, irmãos, eu não estou dizendo que filho não é uma bênção, tá? Eu estou querendo lançar à luz o seguinte: ter muitos filhos quer dizer muita bênção na escritura, é isso. Então, quando a Bíblia diz para você, logo no começo, Jó tem 7 filhos e 3 filhas, e perceba o número, né? São quantos? 10. Tem essa noção de plenitude, é o número 7, mas o número 3, que para um judeu isso é muito importante, né? Sugere uma família numerosa e abençoada, essa é a noção. Esse homem tem um núcleo familiar forte, isso é fundamental. E aí, sobre as suas posses, ele tem milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas. Então, o texto está dizendo
que Jó é alguém que tem uma propriedade que no mundo antigo é máxima, irmãos. A gente mede hoje riqueza por, sei lá, bolsa de valores. Não no contexto. O texto aqui está dizendo para a gente claramente que Jó tem muitas posses, e são muitas, muitas mesmo. Porque o final do texto diz para a gente, dessa primeira parte que a gente leu, que ele era o maior de todos os homens do Oriente. Ou seja, Jó é um homem que tem uma posição social, irmãos, altíssima. Ele está no topo da prosperidade conhecida. Ele é o homem mais rico do Oriente. E aqui eu quero usar esse momento para a gente conversar um pouco melhor. E aqui eu vou abrir um parênteses, tá? E aí eu gosto de escola dominical por isso. Não é exatamente o centro do texto, mas eu acho legal a gente conversar, porque a gente conversa muito pouco sobre isso. Eu vou fazer esse parênteses, depois eu volto para o texto, tá? Mas, irmãos, eu já falei para vocês várias vezes que a Bíblia nos ofende. Você que é crente, você que ama o Senhor, mesmo assim a Bíblia ofende a gente. O que eu estou querendo dizer com isso? Irmãos, Deus fala coisas sobre Ele, fala coisas sobre a gente que a gente não concorda, irmãos. E a gente fica bravo com Deus, e fica meio chateado. Eu vou dar só um exemplo. Você pode achar que é mentira minha, e eu aceito isso. Mas, irmãos, eu não gosto de ficar pregando com raiva e de coisa ruim. Mas nesse sorteio aí, que a gente fica caindo uns textos para mim, que eu tenho que pregar, que é um parto. E algumas semanas foi esse. Lembra de falar sobre a gente não tem que ter raiva de quem mata a gente e tem que amar nosso inimigo? Eu não gosto de ficar falando essas coisas não, irmãos, porque é difícil, tá? É muito difícil. E essas coisas me ofendem também. Tanto que ali, mais de uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, esse negócio é muito difícil, o negócio de ficar amando os outros, quem mata a gente e tal. O que eu quero dizer? Isso ofende a gente. A gente nem sempre concorda com a Bíblia, no sentido de, é assim que eu gostaria que as coisas fossem. Nosso coração, às vezes, diz pra gente, devia ser de um jeito, e aí Deus vem e revela ser de outro. E aí, quando isso acontece, a gente tem duas opções. Ou a gente reconfigura o nosso olhar sobre Deus e sobre a realidade, ou a gente fica com as nossas opiniões. Então, o que eu quero dizer? Usando esse exemplo, resgatando esse exemplo de algumas semanas atrás, né? Eu tenho que amar quem mata a minha família. Eu posso fazer duas coisas. Eu não gosto disso, mas isso está sendo revelado, portanto eu vou abraçar, mesmo sendo difícil. Ou dizer, eu não concordo com isso, eu vou seguir em frente, essa parte eu não vou fazer, não vou trazer para a minha vida. Bem, isso é difícil. Quem me chama? Fala, meu irmão. Meu irmão, eu adoraria que pudesse ser mais suave, tá entendendo? Eu queria também. Eu queria muito que a Bíblia fosse mais suave mesmo. Mas especialmente no contexto da época, a gente está falando de Estevão, né? Que foi literalmente morto e era literalmente da família. É difícil. Difícil. Tudo isso é para dizer o seguinte: você vê o mundo de um jeito, e aí a Bíblia vem e às vezes corrige o jeito que você olha, e é difícil essa correção, mas ela é importante. Tudo isso é para dizer o seguinte: eu vou confessar um pecado agora, tá? Todo esse preâmbulo é para dizer o seguinte: eu estou dizendo antes de eu falar, para que você tenha misericórdia de mim, porque eu vou dizer para você um olhar equivocado meu, e que a Bíblia corrige esse texto, corrige agora também, tá? Então, se você quiser não tem problema, mas lá na frente não precisa me chamar e falar: não, pastor, isso está errado. Eu estou dizendo, está errado, eu sei que está errado, mas é como eu penso. Irmãos, passa mais um lá, por favor. Eu tenho muita dificuldade com riqueza, irmãos. Muita dificuldade. E aqui eu preciso que você entenda, e pela última vez, eu estou confessando um pecado, certo? Eu tenho muito preconceito com gente rica, irmãos. E quando eu estou falando preconceito com gente rica, irmãos, você está entendendo que eu estou falando por riqueza? Eu não estou falando que tem um apartamento na praia e um carro de R$500 mil, não, tá? Não estou falando isso. Eu estou falando de gente rica, rica de verdade. Gente rica a ponto da gente não conseguir compreender o tamanho da riqueza que essas pessoas têm. Qual é o meu problema? Deixa eu ser claro aqui para que você entenda. Eu realmente não acho que no mundo todo mundo devia ser igual. Eu não acho isso. Eu acho que sim, pessoas têm mais posse, pessoas têm menos posse, pessoas recebem mais, pessoas recebem menos. Zero problema com isso. Onde é que está meu problema? Irmãos, eu tenho muito problema, muito, em viver num mundo em que tem gente que não tem esgoto tratado. Meu Deus do céu, pô.
Gente que não tem água para beber. Água, essa coisa que a gente bota ali nessas garrafas, e aí quando a gente cansa, a gente joga fora o resto. Isso. Tem gente que não tem isso. E tem gente que come carne com ouro. Lembra disso? Eu amo futebol, muito mais do que eu devia. É outro pecado, segundo pecado do dia, da manhã, tá? Amo futebol, amo. E se você acha que eu sou doente com o Vasco, eu sou mais doente com a seleção ainda. Na Copa passada, eu estava assistindo a seleção por quem eu quero torcer. E de repente, estava a nossa seleção, os caras indo para um restaurante comer carne que tem ouro na carne. Você entende que isso, a gente está num nível de riqueza que é um luxo completamente desnecessário e supérfluo e que não faz diferença para cá? Tipo, não é porque ouro tem um gosto bom, não é que a experiência era diferente, eles estavam colocando só porque eles eram ricos, eles podiam colocar. Então, num mundo em que tem gente que não tem acesso ao mínimo, num mundo em que tem gente que morre porque não tem um remédio de R$100 para comprar, me incomoda uma pessoa que come carne com ouro. Só que você tem uma ideia, o homem mais rico no Brasil hoje, olha que loucura, no Brasil, aqui no nosso país, tem um homem hoje que tem 227 bilhões de patrimônio. E esse número não diz nada para você, nada, porque é um número impossível de entender. Mas deixa eu tentar traduzir. Com esse dinheiro que esse homem tem, no dia que ele nasceu, ele está vivo hoje, ele vai viver 85 anos. Um exercício de imaginação, tá? 85 anos. Nesses 85 anos, se ele gastar o mesmo valor todos os dias, então, quando ele tinha um mês, quando ele tinha 2 meses, 5 anos, 10 anos, até 85, quanto ele pode gastar por dia, todos os dias da sua vida até 85 anos, sem acabar o seu dinheiro? Irmãos, ele pode gastar por dia 7.300.000 reais por dia. Quanto custa a sua casa? Se sua casa for 7 milhões, que é um dia na vida dele toda, me convide que eu queria ver como é uma casa de 7 milhões, que eu nunca vi, tá? Ele pode gastar por dia 7 milhões de reais durante 85 anos e não acaba. Eu não consigo entender como é que isso é justo. E eu nem estou dizendo que ele necessariamente roubou. Não estou falando disso, eu estou dizendo, eu não consigo entender como é que um mundo existe em que tem gente que tem esse nível de dinheiro que aí, não, irmãos, nem quer dizer mais nada. Quando passa de um ponto, nem tem iate para você comprar. Começa a não fazer sentido, é só um número na tela, porque não tem mais ligação com a realidade. Por que eu estou dizendo isso tudo? Passa mais um, por favor, lá. Onde é que entra meu erro? Onde é que está meu pecado? Por que é preconceito? Porque, irmãos, a Bíblia fala de pessoas muito ricas. Muito ricas, como Jó. Jó era muito rico, irmãos. E o que a Bíblia também diz sobre Jó? Ele era muito crente. Que coisa, né? Da minha perspectiva, às vezes, eu fico pensando, caramba, por que essas pessoas existem quando o mundo está desse jeito? Irmãos, nem sempre uma riqueza muito intensa é fruto necessariamente de opressão, de você crescer às custas dos outros. Deus realmente abençoa algumas pessoas muito. E aí, onde é que entra a matização cristã? Onde é que tudo fica harmonioso? O que é muito bonito, né? Paulo lá na frente, e Tiago também vai resgatar isso depois, diz, se Deus está fazendo você rico, o que você faz? Ajuda outras pessoas, essa é a noção. Deus tem te dado para que você também abençoe os outros. E existem pessoas assim no mundo. Então tem muita gente no mundo que tem muito dinheiro. Eu não sei se tem muito, mas existe gente no mundo que tem muito dinheiro e que ama a Deus profundamente. E que usa essa riqueza que Deus deu para abençoar o mundo, para ser canal de bênção e para fazer da sua riqueza uma fonte de alívio nesse mundo que a gente vive. Então perceba, isso aqui eu estou expondo o meu coração para te mostrar. Às vezes a gente olha para a realidade e a gente começa a imprimir na realidade preconceitos nossos que a Bíblia vem e corrige. Então aqui a gente tem um homem absolutamente rico e muito, muito crente. O que é muito bonito, né? E, para fechar o parêntese, do outro lado, esse lance de que gente pobre é boazinha também é complicado demais, né, irmão? Ah, rico é ruim, pobre é bom. Beleza. Vai viver. Vocês sabem que acho que vocês já sabem disso, né? Eu trabalhei em obra. Eu era... Na engenharia eu estava no estágio, depois outros cargos. Mas eu trabalhei com, tipo assim, gente trabalhadora no primeiro nível, né? Aquele cara que entra, tipo assim, auxiliar do servente. Então, gente muito pobre.
É fácil perceber o pecado humano em todas as esferas da sociedade, irmãos. Pois bem, tudo isso é para dizer, o livro está pintando um homem riquíssimo. E eu insisti nisso para te falar, isso vai ser importante para o restante. Meus irmãos que estão aqui nas semanas que vêm, vão usar isso, porque isso é importante. Então a Bíblia coloca muita ênfase. Tem a última parte, então, da descrição dele hoje de manhã, para abrir o livro para a gente seguir para frente. Vamos lá. Os filhos dele iam às casas uns dos outros, e eles faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois pensava assim: talvez os meus filhos tenham cometido pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Mais um, por favor, também. Esse texto, irmãos, ele é propositalmente ambíguo. Eu não sei se você consegue entender exatamente o que eu quero te falar desde o começo. Quando eu fico mostrando para você como é que textos funcionam, filmes e tal, eu estou tentando te mostrar que existem coisas na Bíblia que às vezes a gente acha que é erro e que não é. O que eu quero falar? O texto ele é escrito intencionalmente para deixar uma lacuna, que é, os filhos davam festas. Onde é que está o problema nisso? Em primeiro ponto, né? Por que Jó oferecia sacrifícios? Irmãos, a palavra festas aqui, ela é super abrangente. Ela pode ir de um churrasco que a gente faz na nossa casa, chama uma família da igreja, e a gente come e é feliz, tranquilo, até, irmãos, festas, agora me falta o lastro cultural, né? Pega uma festa de São Paulo aí que é muito maluca e cheia de orgias e drogas e etc. Pode ser um ou outro. A palavra é aberta. Então perceba, o autor poderia ter sido conciso, sintético e preciso. Ele poderia dizer, os filhos davam festas, nessa festa acontecia isso, isso, isso. O autor não diz, ele deixa em aberto. A gente não sabe exatamente como eram essas festas, mas isso é importante. Essa desorientação é importante. Por quê? Até que ponto os filhos de Jó iam? A gente não sabe. O autor deixa aberto. Irmãos, de novo, eu vou repetir para você entender. Essas festas, elas poderiam conter orgia e poderiam conter abuso de drogas também. No caso aqui, óbvio, álcool, né? Porque não existia metanfetamina no passado. Mas poderia ser esse nível. Um tipo de abuso que chega em níveis extremos. O que acontecia de verdade? A gente não sabe. O que isso significa? A gente não saber junto com Jó, porque perceba, nesse ponto a gente está junto com Jó. Jó também não sabe o que acontece nas festas. Não saber é importante. Por quê? Onde é que está o foco? Jó é o sacerdote do lado dele, percebe? Em não sabendo o que acontecia, esse homem é tão preocupado que ele diz, pode ser nada, mas também pode ser tudo. Então eu vou ser aquele que vai tentar convergir minha família para o Senhor. Então perceba, Jó está sendo mostrado aqui como o sacerdote da sua casa. Esse homem é o núcleo espiritual da família. Ou seja, só por causa da possibilidade de haver excessos, esse homem já intervinha. E entrava para literalmente tentar reconectar os seus filhos ao Senhor. Que coisa, né? O que o texto diz? Ele chamava os seus filhos e os santificava. Essa é a palavra, né? Separava, tornava-os propícios de novo ao Senhor. Levantava-se de madrugada, um homem rico, irmãos. Lembra disso? Um homem rico. Quantos pastores Jó podia contratar para ficar orando, relógio de oração pelos seus filhos? O texto está mostrando o seguinte, ele orava pelos filhos. Ele ia lá ativamente, se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos, ou seja, todos os filhos eram cuidados nesse sentido por ele. Porque, o texto diz, Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Essa é a questão. Jó está preocupado com toda a sua família, irmãos. Ele está intercedendo pelos seus. Tenham eles pecado, tenham eles não pecado. É como se ele pensasse, eu nem quero saber exatamente os detalhes. Eu vou ser canal de bênção para os meus filhos e para a minha família, independente do que aconteça. Como é que o texto termina? E a gente termina hoje. Mais um, por favor. Jó fazia isso continuamente. Esse é o resumo, irmãos, do início. Essa aqui é a ambientação.
agora a gente conhece Jó. Tudo isso foi escrito para que a gente soubesse quem ele era, quem é a nossa personagem central. O que a gente sabe? Jó é íntegro, inteiro, né? Reto, teme a Deus e se desvia do mal. É a pessoa mais rica da sua época. Esse detalhe é curioso, né? Ele não era só rico, ele era o mais rico. Absolutamente fiel ao Senhor e se preocupava com a sua família inteira. Essa é a abertura, e é aqui que a gente vai parar. Mas tem uma última questão que eu queria colocar no seu coração nessa manhã, porque eu acho que ela perpassa o livro inteiro. E agora é difícil, tá, irmãos? Isso é importante. Irmãos, por que Jó faz o que ele faz? Porque é assim que ele é. E sendo assim, ele faz. Por quê? Qual é a motivação de Jó de fazer aquilo que ele faz? E aí eu quero te mostrar uma imagem. Sabe, irmãos, essa aqui é a abertura. A gente está ambientado. A gente está no momento narrativo em que está tudo bem. Está tudo imperturbado. Vou repetir. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas aqui é a teoria narrativa, tá, irmãos? Toda a história, e quando eu falo toda, é 98%, porque você pode brincar com isso, mas 98% das histórias começa com tudo bem. O filme começa, a série começa, o livro começa, o poema começa, tá tudo bem, até que é inserido um fator de perturbação. E a partir daí a gente vai ter então o desenlace da história. Mas a gente está num momento narrativo que está tudo bem, está tudo imperturbado. É o começo da história. A gente foi apresentado a esse homem. A gente sabe tudo o que precisamos saber nesse momento, né? As coisas vão mudar, e você sabe disso. Mas por enquanto está tudo bem. E nesse momento a gente tem que começar a fazer algumas perguntas que são importantes. E a questão fundamental que eu acho inicialmente é: qual é a motivação de Jó ser quem ele é? Por que Jó adora a Deus? Por que ele faz o que ele faz? E talvez a questão de base que esteja diante da gente é: irmãos, que texto, irmãos. A nossa situação interfere na nossa adoração, irmãos? A nossa vida, o que está acontecendo com a gente, como as coisas estão, mudam o nosso amor a Deus? Mudam o nosso louvor a Deus, a nossa gratidão a Deus? A pergunta é: a forma como a nossa vida está caminhando é a base do relacionamento da gente com Deus? Porque percebam, irmãos, está tudo bem. Meu Deus, irmãos, Jó tem saúde. Ele tem muita opulência, mais do que qualquer um de nós vai ter na vida inteira. Ele tem filhos, filhas, está tudo organizado. E nesse contexto de organização plena, ele é apresentado para a gente como alguém que adora a Deus. E a pergunta é: ele adora a Deus por causa dessas coisas? Ou, no sentido contrário, se essas coisas desaparecerem, ele vai continuar adorando a Deus? Essa é a questão que vai emergir muito em breve. Na verdade, essa é a questão de base do livro inteiro. E essa é a pergunta para a gente, né? Perceba, eu não vou respondê-la hoje, porque é uma caminhada de 11 semanas ainda para a gente poder respondê-la em plenitude. Mas você consegue começar a pensar junto comigo hoje. O nosso amor a Deus. E são duas perguntas. O nosso amor a Deus é a primeira. E o nosso serviço a Deus depende de como as coisas estão, irmãos? Porque quando a cena é essa, e quando eu falo de cena, eu estou falando de algo que sintetiza a nossa vida. Se a nossa vida está um fim de tarde num jardim maravilhoso, irmãos, com uma pessoa que a gente ama, com todas as contas pagas, com os filhos na igreja, com a poupança que segura a nossa vida sem nenhuma taxa fora do lugar, médica, né? É mais fácil adorar a Deus assim? Porque se for mais fácil adorar a Deus assim, em algum nível, você e eu, a gente começa a participar do problema de Jó. Não é? Irmãos, é tão fácil, né não? Tá tudo pago, tudo certinho. A gente vem para a igreja, no caminho já tá tocando Cassiane ou qualquer
outra coisa assim. E aí, meu irmão, você fala, eu amo esse Deus maravilhoso, como Deus é bondoso, como ser crente é bom, eu queria que todo mundo fosse assim também. Ótimo, é bom mesmo, não estou dizendo que é ruim, não. Tomara que Deus mantenha a nossa vida de pé, nossa vida bem. E quando as coisas mudam, irmãos, e quando a gente não sabe como vai pagar as contas, ou, eu acho, ok, talvez seja um momento para eu falar para vocês um pouco só. Vocês já sabem alguma parte. Irmãos, eu dei muito trabalho para meus pais. Eu nasci na igreja, já falei, né? 10 dias eu estava na Presbiteriana Central lá em Natal. Eu era criança que quando chegava, minha mãe entregava no começo da igreja, eu rodava o braço do povo todo, no final minha mãe pegava e a gente voltava para casa. Quando eu tinha 2002, eu tinha 13 anos. 13 anos. Eu decidi que eu não acreditava mais em Deus. E, vocês me conhecem um pouco. Eu não sou a pessoa que decide, vou ficar quieto em casa e vou ficar tranquilo. Irmãos, dali para frente começou um momento que, quando eu tinha 16 anos, meus pais fizeram uma festa para mim, de aniversário, e a gente tava toda a minha família na casa da minha avó com a festa pronta. Faltava meia hora para a festa começar, não aparecia em casa. Meu pai começou a ligar para os meus amigos, obviamente tinha acontecido alguma coisa. Eu estava em coma alcoólico, irmãos. Mas assim, coma alcoólico eu estava completamente desacordado. Estava com 16 anos, a gente começou a ter contato com álcool. E aí meu pai me buscou na casa do cara, eu estava apagado, irmãos. Apagado, assim, de ser arrastado. E meus pais crentes, a vida toda crente. Meus pais realmente me criaram bem, irmãos. Explicaram tudo direitinho, contaram todas as histórias, eu conhecia a Bíblia, conhecia os hinos. E aí começou esse momento. E dos 16, eu voltei para a igreja mesmo em 2009, foram 7 anos. Foi dos 13 aos 20. Então, com 16 eu tive como alcoólico, mas em algum momento eu começava a sair de casa na sexta e eu só voltava segunda. E meus pais não sabiam onde eu estava. E eu lembro demais da gente indo para a igreja. Tem esse detalhe, né? Irmãos, eu conto isso, você pensa, que faltou foi uma surra. Não faltou não, tá, irmãos? Meu pai era militar mesmo, e assim, eu fui obrigado a ir para a igreja em todo esse tempo. Então, eu tinha que ir para a igreja. E eu ia. E eu via meu pai tocando louvor. Meu pai tirava o instrumento, ele ajoelhava e começava a chorar. Na frente de todo mundo. E eu sabia que era por minha causa. Eu sabia que era porque estava tudo, entre aspas, bem na vida, mas eu estava louco, irmãos. Louco. Indo num caminho que eu literalmente podia morrer toda semana. Quem sabe o que ia acontecer no final de semana quando adolescentes são na rua? A pergunta é, nesses momentos, como é que a gente adora a Deus? Ou, a gente adora a Deus nesses momentos porque quando eu tinha 6 anos, e eu ficava cantando vestido de ovelhinha na Páscoa, lá, com aquelas lanterninhas, era muito fácil adorar a Deus. E quando essas coisas faltam? Então, a pergunta central de hoje é, por que você está aqui hoje de manhã? Por que você se relaciona com Deus? Porque a resposta a essa pergunta faz toda a diferença, irmãos, toda. E aí, numa abstração bem reducionista, penso eu, tem pelo menos 2 motivos por que a gente adora a Deus. O primeiro é absolutamente conhecido, irmãos. A gente adora a Deus porque a gente precisa de algo que Deus dê para nós. Quantas pessoas vêm para a igreja por causa disso? Quantas pessoas hoje à noite vão para a igreja por causa disso? Curioso, né? Talvez, aqui, desculpa a geração mais velha, porque talvez você não sabe do que eu estou falando. Mas, para quem é mais novo, tá ligado ao Monark? Ele voltou para um podcast, voltou para o Brasil, e aí ele voltou numa situação de muito problema emocional. E aí ele conversando com um outro podcast, o cara falou assim, olha, eu queria te levar para a igreja. E eu entendo isso. Eu também seria meu primeiro ímpeto, né? Vamos para a igreja. Mas perceba, na cabeça daquele homem ele está passando por um problema, portanto eu vou levá-lo para a igreja. Esse é um mecanismo bom, irmãos, é isso mesmo. A gente tem que levar o evangelho para pessoas que sofrem. O problema é que tem muitas pessoas que param nesse primeiro nível, você entende? Meu casamento tá ruim. Estou desesperado. Aí eu vou para a igreja. Eu vou adorar a Deus. Por quê? Porque eu preciso que meu casamento seja consertado.
Duas coisas. O casamento é consertado. O que acontece? Tchau, Deus, um abraço. Obrigado, vou ver minha vida. No outro sentido, e se Deus não consertar o casamento? Você continua ou não? Essa é a questão, irmãos. Muita gente adora a Deus porque precisa de alguma coisa. E esse algo, alguma coisa que precisa de Deus, pode ser literalmente qualquer coisa. Pode ser saúde, pode ser proteção. Nossa, eu lembro demais de uma pessoa que claramente não conhecia o Senhor, que falava para mim, eu oro todo dia, eu dou dízimo, porque eu quero que Deus proteja a minha família. E se Deus não proteger essa família? O que você precisa pode ser dinheiro, pode ser estabilidade, pode ser família. O que você precisa pode ser fama. Talvez você adora a Deus porque você quer ser famoso. E famoso em todos os níveis, tá? Não precisa ser famoso Faustão. Pode ser famoso presbítero. Famoso presidente do presbitério. Portanto, irmãos, o relacionamento com Deus sob essa ótica significa: eu vou adorar a Deus, eu vou buscá-lo, eu vou segui-lo, porque se eu fizer isso eu vou receber tais e tais e tais coisas. E aí a gente está aqui por causa das coisas que a gente recebe, ou na expectativa daquilo que a gente ainda vai receber. Oi? Pois é. Perceba, irmãos, eu não conheço você no detalhe, só você conhece o seu coração. A questão é, você vir para cá e pedir, Deus, por favor, converte meu filho, isso não está errado, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. É bom que a gente peça coisas que estão faltando na nossa vida a Deus, e Deus é um Deus abençoador, Ele realmente é. Eu creio nisso, irmãos. Eu não acho que Deus te criou para que você esteja sofrendo uma miséria desgraçada total. Eu acho que Deus realmente sonha para você coisas boas e bonitas. A questão é, nem sempre é assim o tempo todo, irmãos. Não é. E eu tenho uma tese que pouca gente defende, eu tenho medo de ser herege por causa disso, porque eu vejo poucas pessoas falando isso. Mas eu sinto real que a gente tem que parar de falar que Deus vai dar vitória para a gente. Em que sentido? Irmãos, a gente sempre vai perder. Vai ter uma batalha que a gente vai perder, não vai? Vai ter uma doença que vai vencer a gente. Vai ter coisa que a gente não vai resolver. Deus não vai cuidar de tudo da gente, irmãos. De ninguém. Não vai. Não vai. Uma hora, ou vocês vão estar no meu, ou eu vou estar no enterro de vocês. A não ser que o Senhor volte para nos buscar. Ótimo. Não for assim, uma batalha a gente vai perder. Oi? É porque, sei lá, tem uma certa noção de que as pessoas ficam dizendo assim, não, Deus sempre vai cuidar da gente, Deus sempre vai dar vitória. Isso é verdade, Deus sempre vai cuidar da gente, é uma verdade. O que isso significa é que é diferente. Deus pode cuidar da gente quando tudo dá errado, irmãos. Sei lá, desculpa, ser crente é isso. Mais um só. Irmãos, às vezes a gente vê um cristão, uma pessoa que diz que é cristã, que externamente parece perfeito. O homem de família, o homem de bem, íntegro, correto, 1000 aspas, perfeito. Por quê? Porque externamente faz tudo o que precisa. Fala do jeito certo, usa as roupas certas, anda no lugar certo. A questão é, quando faltam as coisas, essas pessoas continuam aqui. Quando Deus não é o que você achava que Deus era, o que acontece com a sua adoração? Caramba, sei lá, imagina o cara mais rico do mundo. Eu me bati muito se eu ia falar isso ou não. A gente está terminando, tá, irmãos? Me dá só 5 minutos. Eu sou pastor, e por ser pastor eu vivo no meio de líderes. Eu não vou dizer para você qual era o nível da liderança, mas eu lembro demais de uma ligação que eu recebi, e aí um líder estava falando um pecado assim bem complicado, que ele cometeu, e que potencialmente ia tirá-lo do lugar que ele estava. Ele ligou para mim e falou, eu fiz isso. Na minha cabeça, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, vamos cuidar de você para que você seja restaurado e a gente siga em frente. A primeira coisa que ele me perguntou foi, você acha que Deus vai me tirar de onde eu estou porque eu fiz isso? Tipo, eu entendo o desespero, sim. Mas percebe, irmãos? Às vezes a gente adora a Deus, às vezes a gente está aqui, a gente faz, entre aspas, o que a gente tem que fazer, ou porque a gente quer receber o que não tem, ou porque a gente quer que Deus não tire o que a gente já tem. Porque eu vou para a igreja porque eu tenho medo do meu filho sair da igreja, porque eu vou para a igreja porque eu tenho medo de acabar a minha poupança. E quando a gente é o mais rico e a gente passa a ser o mais pobre? Quando a gente é o mais saudável e a gente passa a ser o mais enfermo? E quando a gente tem a maior família abençoada, uma família unida,
e de repente essa família se desfaz da noite para o dia. A pergunta para você hoje de manhã é: quem é você quando tudo está faltando? E quem é Deus para você quando tudo está faltando? Eu quero te dar um tempo para você orar. Vamos fazer isso? E eu vou te dar esse tempo para você escolher suas palavras, para você falar com o Senhor da forma que você acha bom, mas que você responda a Ele com tudo isso que a gente conversou. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, e a gente quer começar esse momento te pedindo perdão, porque Deus, se a gente for sincero, nenhum de nós tem uma relação contigo que está à prova de qualquer coisa, Senhor. Eu não sei o que aconteceria comigo se amanhã eu perdesse minha esposa, se eu perdesse minha saúde, se amanhã eu tivesse que morar na rua. Eu não sei se eu continuaria aqui ou se eu viraria as costas para o Senhor e ir embora. E por isso eu te peço perdão. Eu imploro ao Senhor que o Senhor aumente a minha fé, Pai, e aumente a dos meus irmãos também. Que a gente tenha uma relação contigo que é desinteressada daquilo que o Senhor pode nos dar, mas que é profundamente interessada em quem o Senhor é, porque o Senhor é, do jeito que o Senhor é, e que a gente ame o Senhor de todo o nosso coração, mesmo o Senhor nos privando daquilo que a gente ama, que a gente acha que deveria ter, Pai. Por favor, Senhor, nos dá uma experiência de fé madura, gente que entende que a gente está aqui de passagem, mas que a gente está voltando para casa para estar contigo num estado de coisas que nada vai faltar, Senhor. Muito obrigado por isso. Obrigado porque a nossa casa não é aqui e porque o Senhor nos está levando para lá, Pai. Mantém a mim e aos meus irmãos de pé na fé, nos agarrando ao Senhor e olhando para Jesus Cristo sempre, Senhor. Por favor, tem misericórdia de nós. Sê conosco, Pai, sê com essa igreja, é o que a gente te pede no Teu nome, Senhor. Amém.